Oi, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem dos Bem Amados Seres de Luz. Hoje temos uma mensagem diferente para vós, como vocês já devem ter notado no título, tá? Vai ser por duas opções na mesma, mas com uma energia mais centrada, uma mensagem mais canalizada através de Lorde Maitreya e de Mercedes, tá? Então, vamos respirar um pouquinho, tá? Antes de vermos as opções. Primeira opção, pirâmide de Buda ou pirâmide dourada. Talvez eu ponha pirâmide dourada hoje, tá? E segunda opção, pirâmide ametista. Primeira opção, pirâmide dourada. Segunda opção, pirâmide de ametista. Gratidão a todos vós, tá? Espero que esteja tudo bem convosco. E vamos iniciar com Lorde Maitreya. Amado Lorde Maitreya, gratidão pela sua presença aqui conosco, para todos os amados desta opção. Que a sua sabedoria chegue a todos nós e possamos ter a capacidade de a usar por bem nosso e dos outros. Vamos lá. Sabemos o quanto é difícil sentarmos com as nossas próprias emoções, sentarmos com aquilo que achamos que dá errado. Não é? Peço que vocês tenham a capacidade de expandir a vossa compreensão, expandir a vossa visão, a vossa percepção acerca daquilo que vocês sentem que acontece contra vós. Talvez o que acontece vá contra si, mas para vos empurrar para uma nova direção, para vos empurrar para um sítio melhor.
Não é apenas os vossos guias, os vossos mentores que trabalham a vosso favor. A vossa divina presença eu sou. Faz força para que vocês sigam o seu plano e muitas dessas coisas que vocês sentem que vai contra os vossos desejos é muitas das vezes pedido pela vossa divina presença eu sou a vós num tom suave, mas acontece que muitas das vezes isso é ignorado por vós, né? Pelas coisas que se passam no mundo, pela correria, pelo ritmo, pela desconexão. Então às vezes é necessário um empurrão, às vezes é necessário que vocês sejam forçados a entrar na sala de aula, a sentar, a saber ouvir, a saber sentir, a saber viver, não é? Porque muitas das vezes vocês estão quase como em piloto automático e perdem muita coisa. E estes momentos em que vocês são convidados a sentar, convidados a sentir, convidados a pensar sobre o que está a acontecer com a vossa vida. Esses são momentos de aprendizado, são momentos especialmente de colocar o pé na terra e o coração desperto, mais desperto que o normal. Por isso não sintam que esses momentos são difíceis demais para lidar. Talvez vocês, por falta de hábito, não tenham adquirido a capacidade de os considerar como meros desafios, meras ferramentas de crescimento. Não é? Porque é tanto tempo a fugir, tanto tempo a ignorar, que quando esses sentimentos vêm bater à porta, vocês sentem que eles são distantes, desconhecidos, e na verdade eles sempre viveram convosco para serem resolvidos, ou sempre viveram convosco para o vosso próprio crescimento, onde vocês já deveriam ter dado conta da sua existência. E às vezes é necessário uns momentos mais duros ou mais fortes para trazer a vossa atenção de novo àquilo que é importante. Portanto, nós pedimos que vocês consigam se sentar com as vossas dores, com os vossos desafios, com os vossos testes. Não fujam, tá? Não fujam mais. Vocês têm toda a capacidade de masterização, de se tornarem mestres de vocês mesmos, como o Buda. Mas para isso é necessário trabalho e principalmente consciência da nossa presença aqui, tá? Conscientes de que nós estamos de facto aqui. Vocês estão de facto aqui. Ok? Que não estamos aqui só por passatempo. Isto aqui é uma escola importantíssima para todos aqueles que se matricularam nela, que escolheram aqui estar. Tá? Então aproveitem o vosso tempo aqui, não apenas para o vosso crescimento e a vossa expansão de consciência, mas principalmente para vocês se cercarem cada vez mais de Deus
para vocês sentirem cada vez mais a sua presença como um velho amigo, não é? Como nosso pai, como nossa mãe, como amigo, como professor, como mentor, para que vocês tenham essa alegria de ter Deus em vossa vida de forma consciente e não de forma dispersa ou de forma pontual, né? Aqui ou ali. É necessário vocês terem consciência de quem vocês são. E aqui não vos falo de vocês encontrarem a vossa missão, de encontrarem aquilo que têm que fazer, não. Consciência de quem vocês são, não é? O Filho de Deus, um espírito num corpo. E o que é que tudo isso vos presenteia, não é? Presenteia. Então, o porquê de haver tanto afastamento? Porquê é que vocês acham que existe tanto afastamento? Ou tanta distração que vos ajude nessa dispersão, né? Nessa fuga? Porquê é que vocês acham que isso acontece? Essa nossa natureza não é essa. Então, busquem entender quais realmente são as vossas prisões, as prisões do ser humano. Busquem entender que é digamos, o mal do coletivo, né? O mal para o coletivo, com o coletivo, sobre o coletivo. Não é apenas vocês em específico, mas aprender a sentir as formas naturais de se comunicarem com Deus, de se comunicarem com quem vocês de facto são. Busquem essas formas naturais ao vosso redor, no vosso interior, na vossa própria presença, na vossa própria companhia, no silêncio, na natureza. Busquem a quietude de mente, de paz, de corpo até. Tá? Momentos de reflexão, momentos de pausa de distrações, pausa de consumo, até consumo da nossa própria energia, né? Para com preocupações, afazeres, né? Não tem mal que vocês ainda se desviem um pouco do caminho, mas assim que vocês sentirem esse gatilho, busquem dar a volta, tá? Parar um pouco e voltar ao vosso centro, voltar a ter um equilíbrio, ok? Não permitam que vocês caminhem muito nesse desvio, sabem? Tentem de forma consciente ver o mais depressa possível que vocês se desviaram, ok? Porque todo o desvio vai dar a um ponto de retorno, não é? Mas obriga a que vocês passem por coisas que poderiam ser evitadas, por assim dizer, não é? Busquem a paz, busquem sentir a paz. Entendam o que é que vos traz paz. E a paz não é a ausência.
de barulho, não é ausência de preocupação, não é ausência de afazeres, não é ausência de trabalho. A paz é um estado de espírito, não é? Então, o que é que vos faz bem? O que é que faz vibrar o vosso coração de amor, de alegria? Tudo aquilo que vocês não sentem que são capazes de fazer sozinhos. Então, sejam capazes de pedir ajuda e de a receber. Seja dos vossos parceiros humanos, né? Seja da vossa equipa espiritual. Tá? Muita coisa é necessário ou era muito positivo que vocês pedissem essa assistência, né? Seja em preocupações que vocês tenham, seja em processos de cura, de equilíbrio. Né? E tem coisas que vocês facilmente pedem ajuda a familiares, a vizinhos, a amigos. Coisas fáceis do dia a dia, não é? E tem coisas que são também tão fáceis de se pedir a Deus, de se pedir à vossa equipa espiritual, à vossa divina presença eu sou, e que vocês têm muitas vezes medo, receio de pedir. Isso rompe um pouco com a conexão que vocês têm com eles mesmos, entendem? Então, se vocês fazem um trabalho de reconexão, cada vez que vocês ignoram essa vontade de pedir, de falar com eles, de pedir-lhes ajuda, um pouquinho dessa conexão é rompida, né? Da vossa parte, por óbvio. Portanto, busquem trazer uma relação mais próxima ao espírito, como se fosse um amigo, como se fosse um vizinho, um familiar. Falar, pensar com eles, sentarem-se na presença deles, convidá-los a sentarem-se convosco, convidá-los para a vossa casa, né, os seus luz, convidá-los à vossa casa, convidá-los no vosso coração e buscar a ajuda deles para que vocês também recebam mensagens divinas, comunicação divina, comunicação, conversa, informação, sabedoria. Né? Meditação e reflexão, tá? Sobre tudo isto que nós estivemos a falar. É um estado de meditação, um estado de reflexão, não é? É um estado de entender que essas dificuldades ou esses desafios, o que é que de facto são? Porque quando vocês entendem a natureza disso que vocês chamam de problemas, vocês entendem que não precisam ter medo, que não precisam de ficar com aflição, com desgostos, com tristezas, não é? Tem coisas que vão e que vocês deveriam estar alegres por finalmente irem. Mas vocês choram, vocês lamentam, vocês pedem que regresse e regressa numa outra forma, num outro corpo, de uma outra maneira. Aquilo que é um livramento volta a ser um julgamento, volta a ser um trabalho a ser repetido
Se vocês mudarem a vossa percepção sobre o que de facto as coisas são, vocês verão que tudo ficará muito mais fácil de se viver. Quando vocês acham que é um problema, vocês também pedem por ajuda, pedem por força para superar. E isso deduz que é algo que está a acontecer que é mau, ou que vocês colocam com uma conotação negativa. Ao invés disso, vocês poderiam pedir por força para que vocês compreendam a lição ali. Força para que vocês cresçam, agradeçam por ter chegado exatamente no momento em que vocês conseguem entender, sabem que conseguem resolver. Busquem pedir por agradecimento. Quando vocês mudarem a vossa percepção do que de facto aquilo é, vocês vão agradecer por acontecer. E vocês sabem que temos razão. Vocês sabem que conseguem se recordar de coisas que aconteceram lá atrás, nas quais vocês lamentaram imenso, vocês sofreram, e que se vocês olharem para trás e se vocês cresceram um pouco depois disso, vocês nem pagariam para voltar àquela época e regressar com aquele sentimento, regressar com aquela pessoa, regressar com aquele local de trabalho, regressar com aquela situação. Vocês têm coisas que vocês lamentaram que foi embora e agora jamais voltariam a aceitar. Recordem-se disso e recordem-se principalmente de como vocês reagiram na altura e como vocês reagem agora com o conhecimento. Isso tem a ver com a perspectiva, isso tem a ver com a meditação. Então busquem encontrar esse espaço de equilíbrio na vossa vida, para que vocês não se sintam reféns dos vossos pensamentos, da vossa percepção inferior. Busquem uma percepção mais altiva, não é? Busquem afastarem-se um pouco para vocês conseguirem ver uma parte maior da imagem. Vocês não precisam de entender o quadro por completo, mas vocês necessitam de descolar o vosso nariz para que vocês possam ver de uma outra perspectiva. Porque se vocês estiverem próximos demais, será abstrato. Mas se vocês forem se afastando, vocês vão ver que algumas formas se moldam, que algumas coisas são perceptíveis ao vosso entendimento no momento. E daqui a um tempo, a figura estará mais afastada ainda e vocês serão capazes de entender mais ainda daquilo que se sucedeu. Mas o mais importante é que no momento que as coisas acontecem, nós sermos capazes de, caso a nossa reação não seja tão positiva, sermos capazes de pausar e lembrar a nós mesmos que se isto chegou neste momento é porque foi dado o ok a nível energético para acontecer. Ou seja, é sempre para nosso crescimento se nós conseguirmos entender que não é para a nossa desgraça. E isso tem a ver com a mudança de perspectiva, tem a ver com a capacidade de meditação, né? A meditação, o estado de paz que nós falámos no início.
E lembrem-se que vocês escolhem a realidade que vocês estão e irão viver. Então, escolham a vossa experiência aqui de forma sábia, porque aquilo que vocês experienciam é aquilo que vocês escolhem experienciar através, como nós falamos muitas vezes aqui, de padrões, de crenças é aquilo que eu acredito. Se eu acredito que sou miserável, se eu acredito que tudo de mal me acontece, são essas experiências exatamente que vocês vão experienciar, vão vivenciar, ok? Então, busquem escolher de forma sábia as vossas experiências. E se vocês começarem a querer experienciar coisas maravilhosas, não se esqueçam que para isso é necessário liberar as velhas. E às vezes vocês não as liberam de forma pacífica. Vocês às vezes necessitam destes tais empurrões, destes tais momentos de reflexão, momentos de colocar o pé na lama para ultrapassar, chegar ao outro lado. Às vezes pode ser necessário passar por um caminho não muito fácil. Se nós conseguíssemos, ou se vocês conseguissem, entender que é possível liberar certos padrões de uma forma mais natural, de uma forma mais calma, mais pacífica, menos dolorosa, vocês assim o fariam. E é possível, mas tudo depende do vosso estado de consciência, das vossas crenças, da vossa capacidade de liberação, da vossa capacidade de deixar ir. Então, cuidado com aquilo que vocês escolhem viver, porque vocês podem sim, a todo momento, escolher diferente e começar a experienciar essa mesma mudança. Se vocês assim o desejarem. E para isso, novamente, para vocês trazerem esse estado de meditação mais leve, de reflexão mais aberta, mais positiva, mais expansiva, vocês terão que fazer uma limpeza do corpo, mente e alma, né? E novamente, para vocês experienciarem coisas positivas, vocês têm que ser capazes de confrontar os vossos próprios demónios, né? As vossas próprias preocupações, os vossos próprios medos, tudo aquilo que vos atrapalha está dentro de vós. Sois co-criadores. Então o que é que vocês estão a criar? A todo momento estamos a criar a nossa realidade. E para criar uma realidade mais positiva, nós temos que largar daquilo que nos faz mal. E é uma desparasitação interna, tá? Espírito, mente e corpo. Aqui pede que vocês entendam que a empatia, a compaixão, a paz, o amor, a evolução, o trabalhar, não são
pontos de retorno, não são ferramentas ou ferramentas temporárias ou ferramentas pontuais. É o nosso estado natural e é isso que nós devemos permitir que pertença a nós, permitir que esteja dentro de nós, permitir que faça parte da nossa realidade. Então, andar aqui neste mundo com compaixão, com amor, com vontade de trabalhar, vontade de fazer o nosso serviço, entregar o nosso serviço, entregar o nosso trabalho, né? Entregar os nossos dons. Nós não estamos aqui para ser passivos, estamos aqui para ser ativos, para ativar aquilo que nós somos aqui na Terra, através dos nossos dons, da nossa palavra, da nossa voz, do nosso movimento, da nossa criação. Co-criadores, criamos. Para criar é necessário fazer e ser. Então, que entender que a empatia, a compaixão, a paz, o amor, como evolução ou revolução. Então não se esqueçam que não é uma evolução, mas sim uma volta à origem, porque isto é o que nós somos. Isto é o que nós somos. Tem coisas que atrapalham a manifestação disto. E isso sim é que nós devemos de expulsar, expurgar, liberar do nosso sistema. Vocês têm toda essa capacidade, mas é necessário que vocês confiem em vós e em quem vocês de facto são. Gratidão. Vamos para a segunda opção. Bem amada Lady Mercedes, bem amados, espero que vocês, bem amados, amadas, espero que vocês também consigam sentir a energia maravilhosa. Eu irei colocar também como foto de capa este desenho, tá? Que ele agora teima em não se mostrar. Gratidão, bem amada Lady Mercedes, ser presente aqui a todos desta opção.
bênçãos e malfazeres, não é? Ou seja, tem uma palavra específica. É para como quer que falte. Bênçãos e malfazeres. Temos aqui, é sobre o psique, né? Amor próprio e beleza. Não se lamentem tanto, ou não deem tanta energia, tanta lamentação àquilo que vos já aconteceu. Não se deixem afetar pelas marcas do vosso corpo, da vossa alma, do vosso espírito. Nada é permanente, tudo é transmutável, tudo continua em constante transformação. Nada é permanente. Tudo está em constante transformação. Então aquilo que algum dia vos magoou, aquilo que vocês sentem que deixou uma marca, não tem capacidade de permanecer aí, a menos que vocês alimentem essa energia, alimentem essa memória, alimentem essa dor. Apenas vocês podem dar existência e significado a essas marcas. A partir do momento que vocês decidem em largar a mão disso, é o momento em que elas se transformam. Transformam-se em coisas belas, transformam-se na vossa capacidade de crescer, na vossa capacidade de ver o mundo com olhos mais compassivos. Transformam-se na vossa vontade de querer amar de forma ilimitada, de forma expansiva, de forma única. E a vossa vontade de ser cada vez mais como Deus Pai e Mãe, à sua imagem. Então, deixem ir. Só vocês dão força a isso. Liberem do vosso psique, liberem da vossa, não é da vossa memória, mas da vossa atenção. Ressignifiquem. Se vos vier à memória, ressignifiquem. Deem-lhe outra emoção. Deem-lhe outro valor. Diminuam a sua presença, a sua força. Vocês têm total controlo sobre aquilo que vos continua a afetar, mesmo que não seja no dia presente. E não tenham vergonha de vocês ainda permanecerem num espaço de cura. E não tenham vergonha de vocês quererem começar a expressar uma versão melhor vossa. Uma versão mais bela, uma versão mais solta, mais livre, uma versão mais expansiva. Então, não tenham vergonha daquilo que já passaram e não tenham vergonha daquilo que vocês se desejam transformar. Porque muitas vezes vocês não se permitem ser transformadas porque vocês sentem que essas coisas, essas dores, essas manchas, essas marcas são aquilo que vos define.
Isso é uma alimentação psíquica que vocês entregam a vocês mesmas. Não se equivoquem com o protagonista, tá? Não se equivoquem no vosso potencial de alimentação de coisas negativas, no vosso potencial de manifestação de coisas negativas. Não se equivoquem com o vosso poder. Vocês têm poder. Vocês têm força. Cuidado com aquilo que vocês alimentam. Tá? Cuidado àquilo que vocês dão atenção. Principalmente de forma diária. Cuidado com aquilo a que vocês dão atenção. Cuidado com as coisas que vocês alimentam na noite. Alimentam no vosso inconsciente. Alimentam na escuridão. Naquilo que não está claro, naquilo que não está à superfície. O xamã, a xamã, aquela que tem força, aquela que tem o poder de cocriação. Todos nós temos, todos nós somos co-criadores da nossa experiência. Então cuidado com aquilo que vocês alimentam no escuro. Cuidado com aquilo que vocês alimentam no escuro. Sob a pena de vocês trazerem para a vossa realidade, para a vossa rotina, para a vossa lista de afazeres. Né? O ciclo que nunca quebra. O ciclo que se vem repetindo faz muito tempo. Tudo o que se manifesta é porque tem alguém alimentando essa energia. E esse alguém são todos vós. Sois os geradores da vossa experiência. Então se alguma coisa cismem a acontecer de novo e de novo, quem está a alimentar são vocês. Busquem entender o porquê que vocês ainda não permitem largar essas coisas. Porque é que vocês não permitem soltar, respirar, ser livre de tudo isso? Não é? Busquem perguntar a vocês mesmos porque é que vocês cismam em querer passar pelo mesmo que seja de forma inconsciente. Vocês sois os geradores da vossa realidade. Aquilo que vocês alimentam no escuro é aquilo que é trazido à luz, à vossa realidade. Noite escura da alma. Se vocês conseguirem parar e refletir sobre toda essa escuridão, vocês serão capazes de se tornarem mestres dessa vossa transformação pessoal. A noite escura da alma traz transformação, um acordar, um despertar. E o estado de torre, que é o estado de desabar. Porquê é que desaba? Porque foi construído de forma errada. Porque não vos pertence.
ou porque pertenceu a uma versão inferior a vós, ou a que vós desejam alcançar, não é? O desabar aqui é desabar de tudo aquilo que não vos pertence, de facto, mas que vocês continuaram a alimentar, porque achavam que fazia todo sentido para a vossa realidade, por conta de tudo aquilo que vocês têm consciência que foram passando, fará tudo aquilo que está no inconsciente, que vem de outras vidas, de outros traumas esquecidos, não é? Já imaginem quanta coisa está a obstruir o vosso caminho de transformação. Mas nada fica no escuro para sempre. É como se fosse um depósito, não é? É que pouco a pouco esse depósito, de forma ideal, teria de ser limpo, não é? E por vezes, como nós não damos o tempo, não trazemos à consciência esse espaço de cura, o que acontece é que esse depósito vai acumulando até chegar a um limite. E quando chega a esse limite, é necessário expulsar. E às vezes vêm testes mais difíceis, coisas mais difíceis que vos acontecem, por conta desse acumular excessivo. Passa do limite que vocês conseguem ou são capazes de aguentar na vossa realidade. Então é necessário chegar a um ponto de viragem, chegar a um ponto de liberação. Mas quando esses pontos chegam, tá? É aí que vocês devem de usar de forma mais positiva possível e liberar. Não se ausentarem desse processo, não se iludirem, não se distraírem e terem força para usar esse momento para crescer, para liberar, para ser livre. É esse o propósito, é esse o grande propósito, é ser livre e conhecedor da verdade. E jamais conhecereis a verdade se vocês não conseguirem ficar frente a ela quando ela vos aparece. Toda a vez que vocês sentem que estão a ser confrontados com algo, vocês viram a cara porque não se acham capazes? Acham-se vítimas? É uma mão que se estende para vos ajudar. Busquem aceitar o vosso crescimento. Busquem aceitar o vosso crescimento. Não fujam desse crescimento. Não fujam dessa liberdade. É uma liberdade assustadora, sim, é. Porque vocês estão acostumados e são ensinados a tudo o que é o oposto. Mas o oposto só vos aprisiona. Aquele que busca ser livre precisa de ouvir a verdade. E a verdade é dura de se ouvir para aqueles que não estão dispostos ou que se não acham capazes de se transformar. Por isso fogem, por isso se escondem, por isso viram a cara.
Jesus esteve com aqueles que eram expurgados da sociedade, não é? Mas alguns deles tiveram a força de se transformar, a força de não cair sobre o ego e aos pés de Jesus e de se desmoronarem. Foram capazes de aceitar o seu perdão, aceitar a realidade, aceitar as marcas, aquilo que um dia foram, aquilo que um dia aconteceu, e foram capazes de se apresentarem perante Jesus como pessoas transformadas, como pessoas conscientes, aptas ou não, mas com o coração nele e sabendo que, mesmo de forma imperfeita, o amavam e acreditavam nele, confiavam nele. E eram pessoas que não eram perfeitas, mas foram pessoas que foram perfeitas na sua devoção, não é? Então, entendam essa ideia de que todos nós, passando por aqui, passando por outras terras, por outros planetas, por outras camadas, seja o que for, todos nós somos inerentemente, naturalmente maravilhosos, naturalmente de luz. E apenas são camadas e camadas e camadas que se vão sobrepondo a isso. É necessário parar de alimentar essas camadas negativas. E é necessário liberar, deixar cair máscaras, deixar cair essas camadas, tirar uma por uma e ser livre. E ser livre, e ser livre. Gratidão. Está feito.